Graça e paz a todos quantos nos ouvem. Estamos apresentando Chamada aos Dispersos, vídeo 017. Tema: o céu e os céus. Como nosso tema parte da oração, convém salientar alguns pontos. Não existe forma de oração. Depende sim de uma ordem, ou seja, primeiro, exaltação ao nome de Deus. Segundo, confissão com reconhecimento sincero da própria imperfeição e faltas inerentes, sendo imprescindível o pedido de perdão. 3. Agradecimentos mormente pela salvação concedida pela obra na cruz e pela porção eterna e terrena, que podem ser resumidas ou detalhadas. Tudo deve ser com humildade e um certo posicionamento. Contrição e reverência, o que não quer dizer orar com aquela voz melodramática, o que só faz causar certa emoção e não comunhão. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Salmo 51, 17. Quanto à humildade, Deus nunca resistiu e nunca poderá resistir, apesar de sua excelência e grandeza. Em suma, a oração está condicionada às circunstâncias do momento ou situações. Uma foi a oração de Ana, outra foi a de Jonas, no ventre do grande peixe e assim por diante. No entanto, em circunstância alguma, precisamos gritar, pois Deus não é surdo. Ana apenas mexia os lábios e Deus a ouviu, pois que sua oração tinha um nobre propósito. 1 Samuel 9 ao 19. Jesus diz: portanto, orai-vos deste modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, singular no caso. Vale notar que o texto acima coloca, aparentemente de forma conflitante, pois que na mesma oração coloca céus no plural e céu no singular, simultaneamente. Quando diz céu, é uma referência à morada de Deus, eterna, tal como um alto lugar, ou uno, o todo da unidade trina. Por isso que o Salmo, Isaías 6,3 diz: a glória de Deus enche o céu e a terra. E céus, no caso, é uma alusão às centelhas de Deus que deveriam estar dentro de cada ser, já que cada um é a imagem e semelhança do seu Criador. Nisso entra a sabedoria dos adágios populares, pois é comum ouvir dizer: meu lar é um pedacinho do céu, ou então minha casa é um inferno. Tudo depende da frequência ou sintonia em que o ser se mantém. A ignorância em relação ao poder da palavra faz o indivíduo ir afirmando isso, e mais real se torna o astral que cerca o sujeito. Portanto, Jesus diz: pelas tuas palavras serás condenado ou absolvido. E o provérbio diz: no poder da língua está a morte e a vida. Isto no sentido espiritual. Provérbios 18, 21. Portanto, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia-se a sua língua do mal e não fale engano. 1 São Pedro 3,10. A estultícia do homem perverte o seu caminho, seu coração se ira contra o Senhor. Provérbios 19:3. O homem fala o que dá na cabeça, explode e complica a vida, depois quer irar contra Deus porque está ruim a vida, está difícil. Jesus disse: examinai as Escrituras, pois cuidais nela ter vida eterna. São João 5,39. E disse mais ainda, algo semelhante: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. São Mateus 22, 29. Conhecer a Escritura não é só ler, é preciso conhecer, examinar mesmo, né? Então ela não é apenas para ser simplesmente lida. O livro de Jó diz que o homem, após aceitar e tirar proveito das lições da vida, fica reconciliado com Deus e, encontrando esse equilíbrio até com as pedras do campo, terá a sua aliança. E as feras também estarão em paz com ele. Jó 5, 2.
Esse equilíbrio fica evidente quando Daniel foi lançado entre os leões e saiu ileso. Tudo é fruto da intimidade do sujeito com Deus. Quanto ao comprometimento oriundo da oração do Pai Nosso, é que ao dizermos perdoa como temos perdoado, a sentença está decretada pela nossa própria boca. Então, como fazer? Sendo o perdão algo complexo, visto que há golpes e golpes, ofensas e ofensas, tudo depende de uma série de fatores. A posição que o ofensor ocupa, a cultura dos indivíduos, sua formação e orientação, sua personalidade e temperamento. Portanto, somente o juiz supremo pode julgar com retidão, pois suas balanças são fiéis e a sua justiça não é cega como a do homem, nem tem venda nos olhos. Sua imparcialidade sobrepuja tudo. Assim sendo, convém orar em nome do Senhor Jesus, suplicando por forças e condições para tanto. Afinal, foi por isso que ele se fez humano. Sendo assim, é sacerdote eterno e intercessor eterno e fiel. O irmão ofendido é mais difícil conquistar do que uma cidade forte. Provérbios 18, 19. Assim entendemos que quando Jesus disse que o reino do céu estava entre nós, se trata de um reinado preliminar. Portanto, quando esse disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino do céu, não se referia propriamente à salvação, mas a, vamos dizer, um namoro figurado que precede o casamento, Cristo e igreja. Quanto ao fato de, em seguida, os discípulos dizerem que, no caso, seria impossível se salvar, seria porque o rico exercita o coração na avareza, o que o impossibilita de reinar com Cristo, dado que o ouro é o seu Senhor. Sendo que Cristo, na sua morte, nos fez sacerdotes e reis, assim reinamos e ministramos pelo Espírito, já nesse plano terreno. Por isso, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, concedendo-nos livre acesso ao santuário do Pai das Luzes. Céu enquanto centelha é, portanto, um estado de espírito que se mantém desde que nos ocupamos com coisas positivas e espirituais. Inferno também é um estado de espírito que nos leva para níveis inferiores por conta das palavras, obras e pensamentos negativos. Por isso que diz para confiar nossas obras ao Senhor, nossos pensamentos serão restabelecidos. Provérbios logo no início. Está tudo escrito, examinemos, pois, as Escrituras e nos ocupemos com tudo que tem virtude e produz louvor. Exortação de São Paulo aos Efésios 4, 29. Que Deus nos ilumine, pois as nuvens negras do pecado cobriram a terra. Portanto, se faz necessário levarmos acima delas para que o sol da justiça plena e constante brilhe em nosso ser, e a qual nada tem com o nosso ter. Lembrando que o inferno, onde serão lançados os espíritos maus, não é um estado transitório de espírito, mas eterno e real. Disse Jesus, seu bicho não morre e o seu fogo não apaga. Isso é fogo metafísico, que nunca se apaga. E dessa morte, é dessa morte que Cristo vem nos libertar. São Marcos 9, 44. Vamos ouvir o hino para finalizar. Sacerdote santo eternal é Jesus, o Senhor, intercede junto ao Pai Celestial, nosso Deus, Criador. É Jesus, o nosso intercessor, junto a Deus, o Formador. Em seu nome a nossa oração chegará ao Criador. Sacerdote compassivo é o Senhor, Ele nos resgatou. É piedoso para com o transgressor, pois na cruz o salvou. É
Jesus.